Louvado seja Deus. Vamos ouvir a doce palavra em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, em estarmos em mais um culto com a família aqui na congregação do Jardim Veneza. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, tanto para adorar a Deus quanto para ministrar a palavra do Senhor. Sabemos que temos aqui, graças a Deus, irmãos capazes e capacitados por Deus para esta grande obra e para ministrar a palavra, mas aprove a Deus hoje e que fôssemos nós. Então, estávamos orando a Deus, pedindo uma palavra para ministrarmos no culto de hoje. Sabemos que a Bíblia, com seus mais de 31 mil versículos, tem muita coisa boa para todos nós, E o Senhor colocou no meu coração um texto bem conhecido no Novo Testamento, no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, um capítulo que é dedicado à história de um homem que ele não era judeu, ele não era cristão, ele não era da linhagem, mas era um centurião romano, por nome de Cornélio, mas que quando Lucas escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, ele deixa registrado um capítulo inteiro para falar a história de Cornélio, este homem que nós vamos aprender um pouco com a família de Cornélio nesta noite. E se nós colocarmos em prática como Cornélio ouviu a palavra com a sua família e colocou em prática, com certeza iremos desfrutar de bênçãos estas que são bênçãos espirituais. Sabemos que a família, enquanto está aqui na terra, ela tem suas dificuldades, ela necessita de um lugar para morar, de um lar, tem suas obrigações como sociedade, em suas contas de água, energia, tudo que é necessário, alimentação, vestimenta, para que uma família possa viver bem e tranquilamente aqui na terra. Mas sabemos que as decisões que nós tomamos, atitudes que tomamos, quanto ao nosso relacionamento com Deus e nossa vida espiritual, determina como vai ser abençoada a nossa vida aqui na terra. O salmista, no Salmo 128, um salmo reconhecido como o Salmo da Família, ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. E ali o salmista descreve como é a vida daquele que teme ao Senhor, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho.
e todos os benefícios que vêm à vida e à família daquele que decide temer ao Senhor. Aleluia. E obedecer a sua palavra. E, amados irmãos, em meio a um momento em que a igreja vive aqui na terra, estamos sendo bombardeados como igreja em todas as áreas. A família, que é um princípio estabelecido por Deus na sua palavra, quando decide criar o homem e depois criar a mulher, quando vê a necessidade e a necessidade do homem de estar só, e o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e lhe faz uma adjuntora, que ele retira uma costela do homem, e da costela cria a mulher, e ali dá ao homem uma ordem de crescer e multiplicar. Adão, quando vê aquela criação de Deus, ele diz agora, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então Adão diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ali eles dão sequência à família, né? A criação perfeita de Deus, para que habitasse a terra, procriasse a terra, cuidasse da terra. E o homem recebe essa responsabilidade. E nós temos sido bombardeados. A família tem sido bombardeada. Agora, neste tempo, nessa semana, nesse dia, está sendo tramitado sobre decisão, sobre aborto no nosso Congresso, no nosso país, onde homens que são eleitos pelo nosso voto, homens que muitas vezes não temem a Deus e nem temem aos homens, estão lá decidindo pelo destino de como vai ser a criação e a formação da família. Porque quando se aprova o aborto em um país, logo está se aprovando a extinção da família. Por quê? Porque vai se reduzir e dar o direito de pessoas que nem ainda nasceram, mas que já foram geradas, serem assassinadas no ventre materno até um certo tempo de vida, onde ela não pode decidir, mas alguém decidiu por ela. Mesmo Deus tendo dado o dom da vida àquela pessoa. Porque quantas pessoas no nosso tempo, em todas as gerações, por mais condição que tenha, por mais investimento que fez, e não conseguiu engravidar, não conseguiu o direito de ter filho, porque Deus não abriu a madre, porque é Deus quem abre e é Deus quem fecha. Mas a igreja, como representante de Deus aqui na terra, ela tem a obrigação e a responsabilidade de protestar contra o pecado e de proclamar a verdade, para que a família, a instituição máter da sociedade, que dá origem à sociedade, ela possa continuar de pé, ela possa continuar viva e possa continuar dentro dos princípios estabelecidos por Deus, homem, mulher e filhos, porque só pode gerar filhos de homem e de mulher. Não pode de outra maneira. A única maneira estabelecida por Deus é homem e mulher. E assim a família é criada. E nós temos esse compromisso de sustentar a palavra, de sustentar a verdade e de proclamar esta verdade. Aleluia. Porque essa é a obrigação da igreja. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, na sua primeira carta, ele diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. E como coluna e firmeza da verdade, nós temos essa responsabilidade de sustentá-la e de proclamá-la, para que a verdade, aleluia, ela possa continuar sendo estabelecida. E quem é a verdade? Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, dentro desses princípios, eu me alegro quando eu olho para a Bíblia e vejo esse homem chamado Cornélio. Vamos ler apenas 3 versículos aqui, versículos do capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, para nós iniciarmos esta palavra nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana, um homem religioso
e temente a Deus, que com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Na versão corrigida, a palavra religioso aí aparece como piedoso. Amém? Piedoso. E, amados irmãos, quando olhamos para esse texto sagrado e vemos o contexto, né, dessa história de um homem que era centurião romano, um homem que ele tinha um serviço militar, ele servia, né, ali ao exército romano como centurião, ele era um comandante de uma tropa de pelo menos 100 homens, ele era um homem com certeza que exercia uma influência. E dentro do contexto em que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, esse homem, ele vivia num contexto em que a igreja, ela já gozava de um momento de perseguição. A igreja já vinha sendo perseguida. A igreja era proibido declarar que era cristão. Mas esse homem mesmo, em meio a toda aquela perseguição que a igreja sofria, ele já temia ao Deus de Israel. Ele já buscava ao Deus de Israel. Ele já orava ao Deus de Israel. E a influência que aquele homem exercia, ela era tão importante, irmãos, que ele influenciou toda a sua casa. Cornélio, ele não apenas influenciou os de fora, porque nós sabemos, irmãos, que o maior desafio que cada um de nós tem é influenciarmos a nossa casa, é influenciarmos a nossa família. Aleluia, trazermos a nossa família ao conhecimento da verdade e aos pés do Senhor. Mas aí Cornélio, este homem que ele não era judeu, ele não era um dos 12, ele não era aqueles que estavam andando com Jesus, mas esse homem era um homem temente a Deus e era um homem piedoso. Ele exercia em meio àquela sociedade e apesar da sua influência, era um homem que ele tinha compaixão. Era um homem que fluía aquilo que Jesus tinha dentro dele. Quando lá no capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, Jesus vê aquela mãe chorando, indo sepultar o seu filho, aquela mãe conhecida como a viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus, ele se comove de uma íntima compaixão. Aleluia por ela. Então, irmãos, Cornélio, ele era esse homem compassivo, piedoso, era um homem que ele não media esforços para ajudar os outros, para cuidar da necessidade dos outros. A sua influência, apesar de ser centurião, mesmo assim ele não usava para se beneficiar, mas pelo contrário, ele beneficiava outros. Aleluia, glória a Deus. E nós, a igreja, no contexto que vivemos, nós temos que ter muito cuidado para não perder esse senso de piedade, de compaixão pelo outro. Porque nós estamos sendo influenciados hoje nessa sociedade corrompida e perversa a só pensarmos em nós mesmos, a só olharmos para a nossa vida, para os nossos problemas. Mas nós estamos sendo convidados com Cornélio a aprender a exercer a piedade nesta noite. Aleluia. Mesmo em uma sociedade em que você está sendo estimulado em todos os lugares que você vai, a só olhar para você, a só querer o seu benefício, a só querer o seu bem. Aleluia, começa também agora a pensar no bem do outro. Porque esse é um princípio que Jesus ele ensina, quando lá no capítulo 7, no versículo 12 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus está sentado naquele monte e dando instruções aos seus discípulos. E Jesus diz, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Aleluia. Você quer o bem para você? Queira o bem para o outro, exerça a piedade, aleluia, glória a Deus. Cuide de você, cuide da sua família, mas não esqueça do outro, aleluia. Porque Cornélio, irmãos, era um homem que, aleluia, além de cuidar da sua casa, ele também era um homem que se preocupava com os outros. Cornélio contribuía na campanha do quilo, Cornélio dava esmolas, e ele não dava esmolas para ser visto, para ser promovido lá na corte romana. Ele não dava esmola para ser bem visto pelos judeus. Ele não dava esmola para ser bem visto pelos cristãos. Não! Aleluia!
Ele dava porque isso era algo gerado dentro dele. Ele era assim. De que me odeforgenagai. Aleluia. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós estamos perdendo, aleluia, glória, essa essência que a igreja tem que ter. Aleluia. E isso muito se dá cumprindo-se o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Eu gosto de conhecer esse versículo, mas eu gosto de conhecer esse versículo para não viver ele. Eu gosto de conhecer ele para que eu combata ele. Eu não posso permitir que o amor se esfrie na minha vida. Esse amor que gera fervor, tanto em buscar a Deus, tanto em servir a Deus, como ao mesmo tempo em cuidar do outro, em pensar no outro. Aleluia. Porque eu não posso, irmãos, apenas dizer: eita, eu agora estou salvo, meu nome está escrito no céu. Aleluia, minha casa, está todo mundo no caminho, está todo mundo bem, tudo certo. Os outros aqui, se não. Aleluia, eu tenho que pensar que se, aleluia, Jesus me chamou como igreja, eu tenho que ganhar mais um. Eu tenho que buscar mais um. Eu tenho que pregar para mais um. Se o meu vizinho ainda não conheceu, eu tenho que pregar para ele. Se o meu irmão ainda não conheceu, eu tenho que pregar para ele. Se meu companheiro de trabalho ainda não conheceu, eu tenho que pregar para ele. De alguma maneira, eu tenho que dizer a ele que Deus é Deus na minha vida. Aleluia. Lá no trabalho, eu trabalho como promotor de vendas. Represento uma empresa dentro de algumas lojas aqui dentro de João Pessoa, Cabedelo. E às vezes eu vejo algum irmão falando de Jesus e ali ele é ignorado. E eu digo: eu sou pastor, mas eu não estou lá para ficar pregando evangelho para todo mundo. Eu estou lá primeiro para trabalhar, porque é daquele trabalho que eu sustento a minha família. Mas quando surge uma oportunidade, aí eu entro. Daqui a pouco eu estou lá fazendo meu trabalho, chega uma pessoa perto querendo ouvir uma palavra. Ela está trabalhando perto de mim, daqui a pouco Jesus começa a trabalhar, daqui a pouco Jesus começa a chegar por ali, a presença de Deus toma aquele ambiente e o nome de Jesus é glorificado, sem precisar, aleluia, eu deixar de exercer minha atividade, porque cumprindo a palavra, eu tenho que ser obediente a meu patrão, aleluia, eu tenho que cumprir meus compromissos como servo também, aleluia. Glória a Deus, mas como pregador deste evangelho eu também não posso deixar de falar quando a oportunidade surge. Aleluia, e só pela tua vida, querido, as pessoas vão se chegar a você, porque você vai gerar credibilidade para que a palavra tenha credibilidade. Quando você te comporta como alguém, aleluia, que tem Deus na vida, as pessoas vão se chegar a você para ouvir a palavra. Aleluia, pelo teu comportamento, pelo teu procedimento, pelo teu agir, pela tua maneira de falar, pelo teu tratar. Aleluia, piedoso. Aleluia, glória a Deus. Está ligado a ser religioso. Ele era um homem religioso. Ele buscava a Deus. Aleluia, isso tinha impactado a casa daquele homem. Porque além de ser piedoso, irmãos, ele era temente a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós temos que ter cuidado. Aleluia, glória a Deus. Falo aqui para um público praticamente todo cristão evangélico. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para não perdermos o temor a Deus. Aleluia. Começarmos a deixar, aleluia, que o relativismo moral tome conta da nossa vida. Tanto faz como tanto fez. Olha o dedinho. Aleluia, você continua sendo crente, servo de Deus, e uma das prioridades para a tua vida é temer a Deus. Aleluia, você não pode abrir mão do temor ao Senhor, por mais que isso venha desagradar alguém venha se incomodar contigo, mas não abra mão de temer a Deus, agradar a Deus para agradar aos homens. Aleluia, temente a Deus. Aleluia, o temor de Cornélio, irmãos, ele impactou toda a sua casa, toda a sua família. Que me odeforganagaço. Porque nós sabemos, irmãos, que às vezes nós até exercemos uma função eclesiástica no meio da igreja, mas nós não impactamos dentro de casa.
Nós não influenciamos dentro de casa, não influenciamos filhos, não influenciamos mulher. Ninguém, aleluia, quando olha para nós, vem até para a igreja com você, mas jamais ele diz: Deus me livre de ser daquele jeito. Porque você não está influenciando dentro de casa. Aleluia, mas Cornélio influenciou a sua casa. Aleluia, glória a Deus, seus filhos, aleluia, também estavam temente a Deus, sua esposa também estavam temendo a Deus, toda a sua casa estava buscando a Deus com ele. Aleluia, glória a Deus. Mas nesta noite nós estamos aqui para aprender lições. Aleluia. E se o teu comportamento e teu procedimento não está impactando a tua casa, dê graças a Deus dela ainda está de pé. Porque hoje Deus vai mudar a tua vida. Aleluia, teu procedimento vai te mudar de dentro para fora. A partir de hoje, ao ouvir a palavra, aleluia, o Senhor vai gerar em você uma nova, aleluia, criatura. Aleluia, e teus, aleluia, parentes, teus filhos, tua família, tua casa vai ser impactada pela tua vida. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Cornélio e toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Aleluia, glória a Deus, piedoso, temente a Deus e orava a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a oração, a igreja hoje ela está muito motivada por eventos, é ou não? Vai ter um evento, meu Deus, é uma mobilização. Happy birthday to you. Continue se mobilizando, continue trabalhando. Mas o que nós não podemos esquecer, irmãos, é o que sustenta a igreja. Aleluia, glória a Deus. As armas que nós recebemos como igreja para estarmos de pé. Glória a Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, aleluia, ele diz no versículo 12 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há poderes das trevas que estão pelejando contra a tua vida e contra a tua casa. Não se iluda. Aleluia. Aqui não é evangelho paz e amor, é evangelho de Jesus. E evangelho de Jesus tem um adversário espiritual e é força das trevas. Aleluia, e para que tua família esteja de pé, teus filhos estejam de pé, teu marido esteja de pé, tua esposa esteja de pé, teu pai esteja de pé, tua mãe esteja de pé, você tem que viver uma vida de oração. Aleluia, glória a Deus. Orava continuamente a Deus, ele e a sua casa. Aleluia. Não tenha vergonha, aleluia, de iniciar dentro da sua casa um círculo de oração. Ah, pastor, eu não estou podendo ir para o círculo de oração. Aqui tem na quarta-feira de adulto, no sábado de manhã de criança, no domingo de manhã de mocidade. E nós temos visto como é que está a situação. Vem pouca gente. Mas eu entendo que nós estamos num contexto diferente. A gente não está mais nos anos 90, a gente está em 2024. Tudo certo. Mas não esqueça que o adversário dos anos 90, ele ainda continua sendo adversário de 2024.
Você se lembra, aleluia, de como você buscava, de como você orava, e começa até a se entristecer e dizer: meu Deus, o crente que eu fui. Ei, você ainda está vivo, está vivendo a vida de crente, e o adversário espiritual ainda continua o mesmo. Não mude, continue firme, continue de pé, continue orando, continue buscando, e se preocupe, porque você tem uma vida e uma família para cuidar. Aleluia. Orava continuamente. Aleluia. Cumprindo, irmãos, os princípios que estão estabelecidos pela palavra. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 12, aleluia, ele diz: sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses da sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Aleluia! A oração, ela não pode ser algo opcional na vida do crente. Aleluia! Da mesma maneira que você tem desejo e sente a necessidade de se alimentar todos os dias para ficar de pé, tem sede, quando tem sede toma água, quando tem fome come. Também entenda que você tem uma alma, tem um espírito, você não é só corpo, nós somos dotados de corpo, alma e espírito, nós somos tricótomos, e como seres tricótomos também temos necessidades espirituais, e a maior necessidade espiritual do crente, é estar em comunhão com Deus, e a melhor maneira de estar em comunhão íntima com Deus, direta com Deus, é na oração. Não desista de orar. Aleluia. Tem um parente, tem um filho, pastor. Tem mais jeito não. Meu marido, tem mais jeito não, quer nada com Jesus. Você está enganado. Você está enganada. A oração é a arma que destrói as fortalezas de Satanás. As prisões que estão, aleluia, impedindo do teu marido chegar aqui, do teu filho chegar aqui. Não desista, aleluia. Jesus, quando lá em Lucas capítulo 18, no versículo 1, aí Lucas descreve e diz: e contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia, glória a Deus. Nunca desfalecer. E ali Jesus conta o exemplo daquela viúva pobre que tinha uma causa para ser julgada. E aquele juiz que não temia nem a Deus e nem aos homens, e ainda era um juiz iníquo. Mas aquela mulher perseverou, bateu na porta, continuou insistindo com aquele homem, a ponto de ele reconhecer e dizer: eu não temo a Deus e nem os homens, mas essa mulher está me perturbando tanto que eu vou conceder a sua petição. Eu vou julgar a sua causa. Aí Jesus diz: e vosso Pai celestial. Aleluia, porque é uma parábola. Aleluia, é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quanto mais vosso Pai celestial dará aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós cultivamos uma vida de oração contínua a Deus, aconteceu algo extraordinário com Cornélio. Aleluia. Ele chamou a atenção do céu. Quer chamar a atenção do céu? Não desista de orar. Aleluia. Quer chamar a atenção do céu? Continue piedoso, temente a Deus e continue orando. Aleluia. Jó chamou a atenção do céu.
Aleluia, quando Satanás apareceu, o papai disse: viste o meu servo Jó, homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas como é que pode, pastor? Ele não era crente, ele não tinha aceitado Jesus, ele não ia para a igreja, ele não estava entre os 12, ele não estava no dia de Pentecostes. Mas ele era temente a Deus. Porque imagine, irmãos, às vezes a pessoa começa a prosperar um pouquinho de nada, já quer deixar de orar, já quer deixar de vir para a igreja, já quer deixar de buscar a Deus. Cornélio era um homem próspero, era um homem influente. Ele não era um pobrezinho, não, dependente, não. Mas mesmo assim, ele tinha o prazer de servir a Deus. Aleluia, de buscar a Deus. Aleluia, de orar a Deus. E era temente a Deus. E o testemunho de Cornélio, que ele era temente a Deus, não era apenas nem só dos de casa, porque às vezes os de casa, para fazer média, ele até fala bem de você. Ele até ajeita a sua situação. Mas vamos ler Atos capítulo 10, versículo 22. Os homens que foram enviados por Cornélio, soldados e servos daquele homem. Eles disseram: Cornélio, o centurião, é homem justo e temente a Deus e de boa fama entre toda a nação dos judeus. Era conhecido. Ele era conhecido. A sua fama se espalhou. Mas não é que ele era um centurião que roubava, que fazia coisa errada, não. É que ele era um homem justo, temente a Deus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja Deus. Entre toda a nação dos judeus, ele foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Quer chamar a atenção do céu? Aleluia. Glória a Deus. Comece a fazer, aleluia, uma reflexão e a colocar a tua casa em ordem a partir de hoje. Aleluia, porque, irmão, se tem uma coisa que eu creio é que Deus não mudou. Aleluia. O mesmo Deus que envia anjo na casa de Cornélio, ainda envia anjo aqui, ainda envia anjo na tua casa, ainda vai pessoalmente na tua casa e vem aqui nessa noite, porque Ele não muda, Ele é Deus. Ai, xarabacamondri forganagai. Aleluia! Nós estamos deixando de ver sinais de Deus, porque estamos deixando de crer, irmão. É tanto conhecimento, é tanta técnica, é tanta rodeio, que Jesus está deixando de operar na vida da igreja. É tanta gente para botar defeito, como você fala, está falando direito, se foi pela humildade. É pro mundo e pro riba e pro riba. Aleluia. Fale como Deus mandar e como você sabe. O importante é a mensagem chegar. Aleluia. Céu. Aleluia. E agora está lá Cornélio em casa. Ô visita maravilhosa. Aleluia. E diz o versículo número 4. Aleluia. Versículo 3. Este viu claramente numa visão, quase a hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continue fazendo para Deus, que Ele está vendo.
Aleluia, ele está registrando tudo. Aleluia, agora cumpra o que Jesus disse. Quando a tua mão direita for fazer, a esquerda não pode nem ver. Aleluia, não vá pegar e dizer, eita, eu vou fazer uma selfie aqui. Aleluia, eu vou publicar no grupo. Eu vou botar no meu Facebook, no meu Instagram, para todo mundo ver. Não! Faça para o céu ver e deixa Deus trabalhar, que a resposta vem de cima para você. Muitos estão se embaraçando com esse negócio de querer aparecer. Aleluia, apareça no céu, Darabai, Aishuribiki me reva. Aleluia, cumpra a palavra e o céu vai se revelar para você. Aleluia, oh glória, louvado seja Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E agora, vou fazer o quê? Mande chamar Simão Pedro, aleluia, ele vai dizer o que você deve fazer, aleluia, glória a Jesus. E ali, irmãos, Lucas continua escrevendo, enquanto Deus está falando com Cornélio, e Cornélio manda mensageiros até Jope, a casa de um certo Simão curtidor, onde estava Simão, por sobrenome Pedro. Pedro tem uma visão também. Eita, o céu vai trabalhando, aleluia, oh glória, porque Deus não é Deus de confusão não, irmão, Ele é Deus de mistério, mas não é de confusão, Ele sabe fazer. E ali Deus se revela para Pedro, mas Pedro era um judeu tradicional, e ali quando Pedro vê ali aves, répteis, animais que para um judeu era impuro, ele diz, eu não vou comer não, mas a visão dizia, pega, mata e come. Aleluia, e ali Pedro, aleluia, cumpria a ordem. Quando Pedro termina de ter a visão, chega os mensageiros de Cornélio. Quando chega o mensageiro de Cornélio, Pedro diz ao mistério, aleluia. E ali, irmãos, sabemos que, como disse, a igreja estava em um momento de perseguição. No capítulo 9, Saulo estava indo para Damasco. A igreja ainda estava em perseguição. Pedro, chega lá, soldados romanos na casa onde Pedro está. Pedro, é uma armadilha, vieram me prender. Que conversa é essa? Me conta essa história direito. E ali quando os homens contaram, Pedro entendeu e o Senhor falou com ele. Aleluia, que era para ele ir com aqueles homens. Aleluia, até Cesareia, a casa de Cornélio, porque o Senhor tinha uma grande obra para fazer ali. Aleluia, oh glória. Quem quer que Jesus passe na sua casa? Quem quer que Jesus passe na sua casa? Ei, Jesus vai passar na tua casa hoje. Aleluia, oh glória. E ali, irmãos, quando Pedro chega à casa de Cornélio, aquele homem que já tinha, aleluia, um histórico, a ficha dele já estava toda registrada no céu. Aleluia, glória a Deus. Ele recebe Pedro em casa. Mas não só juntou a mulher, os meninos, não. Aleluia, juntou os servos, juntou todo mundo. Aleluia, porque ali ia acontecer o segundo maior movimento pentecostal depois do dia de Pentecostes. Aleluia. Porque quando essa palavra, aleluia, é pregada, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela causa impacto na vida de quem ouve. E assim como Pedro havia pregado no dia de Pentecostes, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, agora Pedro está pregando na casa de Cornélio. Aleluia. O mistério misterioso é esse, irmão.
Aleluia, porque antes de Pedro fazer o convite, o impacto da palavra foi tamanho no coração daqueles que ouviram. Aleluia. Pedro só falou de Jesus. Aleluia. Pedro só disse: olha, Jesus, aquele que morreu. Aleluia, é o Senhor de todos. Aquele que foi crucificado, aleluia, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, no dia de Pentecostes ele batizou, aleluia, e está Pedro falando, enquanto Pedro falava, aí Lucas registra no capítulo 10, versículo 44, que caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, aleluia. Não foi só mais Cornélio, não só foi mais sua casa, mas agora estava impactando todos que ali estavam, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, oh glória. Se você ainda não recebeu, querido, pode abrir a boca, aleluia, porque deixa a palavra entrar, aleluia, porque o Senhor pode te batizar nesta noite com o Espírito Santo e com fogo e revestir você desse poder maravilhoso do céu. Aleluia. Oh glória! Versículo 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! E aconteceu o quê? Aleluia! Agora aconteceu porque Pedro, ele não foi só. Ele também levou alguns judeus com ele como testemunha de que ele estava indo ali, cumprindo a determinação de Deus para pregar aos gentios. E ali quando Pedro, aleluia, vê acontecer aquilo, o versículo 45 diz: e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Aleluia, oh glória a Jesus. Essa palavra ainda é viva, irmão, e ela causa impacto. Aleluia, e se você não recebeu, aleluia, receba nesta noite, receba nesta noite, receba nesta noite, receba nesta noite. Ainerabaixo de camondre forianagai, receba nesta noite o dom do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque, versículo 46, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ali o Espírito Santo caiu sobre eles. Aleluia. Oh glória, não tinha feito nenhum convite ainda, Pedro, meu Deus, oh glória, aleluia. E agora,